Vibe Mundial FM. No programa de hoje eu vou conversar com vocês sobre o ciclo de Saturno de 2017 a 2052. Primeira coisa, nós precisamos compreender o que representariam esses ciclos de 36 anos, que isso tem um vasto material na internet, se você fizer uma pesquisada, você até entende, principalmente a partir do ciclo de Marte, que foi o início do século passado, onde nós tivemos, inclusive, as duas grandes guerras mundiais. Ali você observa, desde o início do século passado, que esses ciclos eles trazem assim uma força muito grande de projeção de arquétipos astrológicos que nós temos que aprender a viver essas realidades, né? Um exemplo, como eu coloquei no próprio tema aqui do programa, a realidade correspondente ao ciclo de Saturno que começou em 2017. Pedrão, quantas transformações, né, desde 2017? Vocês não sentiram o peso das experiências, a forma como tudo está pedindo com urgência grandes transformações, e essas transformações, todo esse impulso de responsabilidade, de nos conectarmos a todas essas energias, elas estão presentes tanto nas coisas pequenas da nossa vida, não estou falando pequenas no sentido de pouca importância, como também, que é onde eu prefiro trabalhar e atuar, de acordo com o bate-papo que eu sempre trago aqui para vocês, no sentido coletivo, no sentido mais amplo. Então, esses influxos de Saturno, que não tem nada de ruim isso, a gente tem aquele velho hábito, né? Principalmente quando se fala de atendimentos astrológicos ou de uma reflexão. Não, Saturno, meu Deus, como esse planeta é terrível. Esse planeta não tem nada disso, gente. Não existe signo bom, signo ruim. A mesma coisa em relação aos planetas. Nós vamos entender que nós temos uma energia. Se nós vamos direcionar ela para uma força construtiva ou para uma força complicada, aí somos nós que somos os decisores. Tem muita gente que não concorda, tem muita gente que questiona. Não, existe tudo já traçado e etc e tal, só que as pessoas não conseguem ver isso. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de profecias, falando de uma forma um pouco mais ampla, a gente pode mudar uma determinada profecia até o último segundo que ela está para acontecer de acordo com a nossa força pessoal. A humanidade desconhece a força, o poder que ela traz com as suas vibrações. Isso que nós precisamos compreender. Então, isso, olha, voltando até para o início do programa, até para coisas pequenas da sua vida. Se está escrito que você se carregou de uma determinada energia, isso é chamado no Oriente de karma, carregamento e automaticamente um descarregamento da energia análogo ao que você se carregou. Se você tiver uma compreensão, vamos supor que é uma energia complicada e densa que você se carregou, então você vai ter que passar um descarregamento denso. Se no último momento disso acontecer, você ter uma capacidade de compreensão disso, você liquida essa energia e você passa ileso em relação a ela. Por isso que todos os grandes mestres da humanidade sempre falam, o grande compromisso da nossa evolução é transformar energia em consciência. Olha aí como converge com isso que eu estou conversando com vocês. Como que funciona isso? A energia, ela vem, de repente você vê, como eu estou falando um pouco hoje sobre astrologia, de repente os astrólogos começam, esse mesmo que vos fala também. Nós temos uma energia extremamente densa de um planeta em relação ao outro, é um aspecto desafiador. Policie essas energias, pelo menos é assim que eu falo. Por quê? Se a pessoa não tem consciência, essa energia vem, o que ocorre? Se ela não sabe, ela de repente por um vacilo, ela se carrega dessa energia densa. Se ela tem a consciência de que essa força deve ser supervisionada, vamos colocar esse termo, o que ocorre? Ela sabe. Então, ela consegue dar um direcionamento ou um fluxo correspondente a esse tipo de força com a sua consciência. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo bem simples para vocês compreenderem, para vocês pararem de acreditar nessa coisa que vai todo mundo se dar mal, vai todo mundo se dar bem. Não existe isso.
Isso é uma coisa tão óbvia. Vê se é assim. Todo mundo está se dando mal, todo mundo está se dando bem. Até neste momento atual, 2020, setembro, não errei o mês não, né, Pedro? Setembro, né? Porque eu estou sempre meio desconectado com o tempo humano. E estou falando de Cronos, Saturno, né? Então, a gente precisa compreender que isso não existe. Até nesse momento de pandemia, tem gente que está se dando muito bem, tem gente que valoriza muito esse lado material, tem gente que está ficando milionária com essa pandemia, está gerando atributos e valores correspondentes a ela e está gerando fortunas, principalmente esse pessoal de autoajuda. Se liga no que eu estou falando. Principalmente essa galera da autoajuda. Nós temos que ficar um pouco mais despertos. Este momento que está acontecendo, ele está pedindo para nós acordarmos. Então, como eu disse, tem gente que está, de repente, fazendo fortunas materiais, tem gente que está perdendo tudo, tem gente que está no meio do caminho, tem gente que está se complicando nos relacionamentos, no relacionamento familiar e etc. Poxa, é um momento da gente acordar e ver qual que é, né? Vibe Mundial 95 FM.